Primeiramente, bem-vindos a todos aqui ao Mama EBS, esse espaço reservado para a gente falar sobre maternidade, amamentação de uma forma simples, prática, prazerosa. Hoje eu tenho a honra de poder participar, né, de ter comigo participando dessa live a dermatologista Nathalie Silva, né, que gentilmente se prontificou a fazer essa live no meio do feriado para mim. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é como essa gestante e essa pessoa, essa mãe, né, que está amamentando, consegue se manter bonita com tanta variação hormonal, com tanta coisa que vai acontecendo ao longo desses meses, né, de gestação e amamentação, né? Então, primeiramente, boa noite, Nath. Boa noite, Reu, gente, obrigada. É uma honra. Eu que falo assim, né? Estou muito feliz, muito honrada com o convite para Oba. falar de dois temas que eu amo de paixão, que é a dermatologia e a maternidade. Não Então, é? estou muito feliz com o convite. Eu acho que, assim, feriado, né? Estamos em casa, então não tem muito isso de feriado. E é gostoso, né? Pelo menos a gente vai trazer alegria aí para todo mundo. Mas então vamos começar assim, a adentrar no nosso assunto propriamente dito, porque muitas mães se preocupam muito com isso, né? É tipo, na gestação, né? Quais seriam essas principais alterações, né, dermatológicas que as mulheres vão vivenciar na gestação? Como é que acontece? Porque é muita coisa que acontece na vida dessa Muita. mulher durante esses 9 meses, não é? Bom, então vamos lá. Na gravidez, né, a gente tem algumas alterações dermatológicas que são alterações específicas da gestante, que são algumas doenças propriamente ditas. E a gente tem também as alterações estéticas, que na maioria das vezes, graças a Deus, são as que mais aparecem no consultório. Nas Uhum. estéticas, as mais comuns que a gente tem são as manchas. Acho que a principal queixa seriam as manchas. As manchas Uhum. são em torno de uns 90% das grávidas tem alguma alteração de Muito mancha. recorrente. Muito. Uhum. E as manchas a gente tem desde aquelas hipercromias fisiológicas mesmo da gravidez, que é a linha negra, né? Que é aquela linha que dá no Linha no meio da umbigo. barriga. Uhum. Isso! Temos as hipercromias de axilas, virilhas, que muitas mulheres têm, e tem o famoso melasma, né? E temos algumas outras alterações que também são muito comuns, como estrias, flacidez, acne, né? A espinha. Então, acho que seriam mais essas, assim, as mais comuns na gravidez. Na gravidez são essas. E tem como prevenir? Como é que essa gestante vai fazer? Tipo, cada um desses problemas ele deve ter um tratamento, mas tipo, tem jeito? Ou tem algum que tipo esse não tem jeito nem de prevenir, nem nada? Como é que é? Vamos lá. As manchas, né? Então, assim, a hipercromia fisiológica, que é esse escurecimento de algumas áreas do corpo. Esse não tem como a gente prevenir. A maioria das mulheres tem, mas é uma coisa transitória, tá? Praticamente Volta ao 100% normal. dessas manchas voltam ao normal com o tempo, tá? Então, por que que elas surgem? Por conta de alterações hormonais. Então, aumento de alguns hormônios durante a gravidez fazem essa pigmentação. E à medida com que o neném nasce, e aí essa pigmentação vai voltando ao normal devido a esses hormônios voltarem também ao seu normal. Falando um pouquinho do melasma, né? Que na maioria das vezes ele é uma mancha por um aumento de um Uhum. hormônio específico que a gente tem na gravidez, né? E por exposição solar. Então, o que que acontece? O melasma, às vezes o hormônio vai voltar ao normal, mas não necessariamente o melasma volta. Então, muitas das vezes o melasma fica. Hum. Então, ele é uma coisa que não, nem sempre é transitória. Estrias, a gente tem como prevenir, sim. Mas nem sempre dá certo, digamos assim. Por quê? Porque as Hum. estrias, elas não dependem só da hidratação que a gente prega muito, né? Elas dependem Hum. muito também da genética do paciente. Por Olha, exemplo, se já tem aquele gene, né? Aquele uma componente aí tendência, né? Uhum. familiar, uma tendência familiar de ter a estria, pode ser que ela venha mesmo com todos os cuidados. Mas a gente mesmo Mas os assim tem que ter os cuidados cuidados. devem minimizar, talvez, né? Por Sim, exemplo, muito. a gestante que passa algum creme, e normalmente cremes específicos, né, para estria de gestante, porque aqueles
tipo óleo de não sei o que as pessoas passam, sabe? Aquelas coisas caseiras normalmente não funcionam muito, Nem não. sempre Tem que ser funcionam, né? aqueles cremes mais próprios, né, para gestante, coisa e tal, até para não dar nenhuma reação nessa gestante, né? Isso, exatamente. Então, assim, vamos falar um pouquinho então das estrias, né? Que você está me perguntando. Então, primeira coisa, não ganhar muito peso. Isso é o Hum, fundamental. E às vezes a mulher pensa muito na hidratação e esquece disso daí. Por quê? O que é a estria? Então, a estria é quebra da fibra elástica que a gente tem na pele. uhum, E aí, quando a gente tem um estiramento muito grande, seja por um excesso de peso que você ganhou na gestação, seja por uma gestação gemelar, por exemplo, então gêmeos, trigêmeos, né? Então, um sim, aumento muito, muito grande, principalmente do abdômen, mas não só do abdômen, dos seios, do quadril, do glúteo, né? Então, uhum, quando a gente tem esse aumento exagerado, a gente pode ter ruptura dessas fibras elásticas. Tendo ruptura dessas fibras elásticas, que a gente vai ter a famosa estria, tá? Então, uhum. primeira coisa é tentar não ganhar peso quando isso for possível. Depois, a hidratação. E lembrar também da hidratação interna. Então, a gente tem que ingerir muito líquido. Tomar água. Tomar água. Então, tomar bastante água e fazer a hidratação tópica, que é a hidratação da pele. Eu sempre brinco com os meus pacientes que a hidratação ela tem que ser feita várias vezes por dia. Então, mais importante do que a gente usar um hidratante super potente, né, o da Poderoso. Uhum. moda, é a gente fazer isso com uma frequência, tá? Então, de nada me adianta Hum, usar um hidratante super potente se eu não tenho uma frequência de usar. Tá? Então, qual hum. que é o melhor horário para a gente hidratar a pele? Sempre após o banho. A pele mais úmida, o hidratante vai penetrar melhor, tá? Então, Olha, sempre boa escolher. dica. Sim, então sempre escolher depois dos banhos, né? Um banho, dois banhos, enfim, o uso do hidratante. E aí a gente vai reaplicar esse hidratante com uma certa frequência. Esses hidratantes que você relatou, que são mais específicos para a gravidez, para a grávida, eles são melhores, tá? Porque além deles serem hipoalergênicos, conterem substâncias que vão ser melhores emolientes, que vão hidratar mais, muitos Sim, deles não contêm cheiros, né? Tem grávida que não tolera cheiro. verdade. Então, a gente sempre recomenda mesmo esse uso desses hidratantes, que são mais específicos. Uhum. E os Que mais? caseiros, talvez não, né? Talvez aquelas dicas, sabe aqueles óleo de uva, de semente de uva, não sei o que. Eu já escutei algumas umas conversas Ajudam. assim que deixam bem lambrecadinhos, mas eu não sei até que ponto resolve para a questão da estria, sabe? Sim, Eu eles tenho essa ajudam, impressão. né? É melhor do que nada. Se você não tem um hidratante, né? Assim, não tem condição de comprar, porque normalmente esses Sim. hidratantes próprios são mais caros, né? Então, se não tem condição, antes desses É óleos ou melhor esse hidratantes do mais que simples do não que passar nada. nada. Sim, com Tá, certeza. faz Mas sentido. tendo E na condição, dúvida, podendo, vamos usar os melhores que tem e aí. na dúvida eu tome bastante água, que tudo ajuda. Isso, exatamente. E controlar a alimentação, né, gente? Para não ter um ganho excessivo aí de É, peso. é verdade, é verdade. Ah, eu acho que eu te cortei. Você estava falando das manchas de pele Sim, e vamos voltar nelas, né? Então, tem as fisiológicas que a gente aquelas que vão acontecer naturalmente, que a gente não precisa se preocupar muito com elas, sim. porque depois do parto tudo vai voltar ao normal, mas tem aquelas que não vão voltar. E aí a gente pode prevenir e ou remediar, como é que é mesmo? Podemos os dois. Vamos lá. Então, falando um pouquinho então do melasma, que eu acho que é o mais temido durante a gestação. Eu brinco assim, na gestação o mais temido é o melasma barra estria, né? E depois É. é a queda do cabelo. Então, vamos falar do melasma. Vamos falar um pouquinho do melasma, então. O melasma, então, vai ser essa mancha numa área que tem exposição solar. O principal Hum, local dele é no malar, né? Nessa área do rosto. Mas a gente sim. pode ter ele em outros locais, né? A gente pode ter na testa, na fronte, em outras áreas. Prevenção desse melasma. Então vamos lembrar que ele é por uma alteração de hormônios, tá? Não só alteração de Hum, hormônios, porque ele pode aparecer sem ser na gravidez. Então também a gente tem fatores genéticos, mais uma vez entra a família aí. Temos fatores raciais, então dependendo do tom da pele, a gente tem maior propensão a ter essas manchas. E temos essas questões de hormônios, aí entra anticoncepcional, entra a gravidez, sim. né? Então, como prevenir esse melasma? Primeira coisa, filtro solar. O Uhum. filtro solar é extremamente importante para todos nós. E para a grávida, mais ainda,
por causa já desses hormônios que estão aumentados. O filtro E solar, aí a ele tem gente que ser deve... um fator maior do que ela usaria se ela não tivesse gestante? Ou ela tem Pode que ser, passar mas mais aí vezes? É. vai depender muito da análise que o dermatologista faz da pele dela. Porque, por exemplo, Uhum. uma pele que é muito acneica, que tem muita espinha, a gente não usa um fator muito alto, tá? Quanto mais alto o Olha, fator, mais pesado fica esse protetor para a pele. Então, tem que passar por essa análise. Não tem muito jeito, né? Mas, assim, entendi. a gente deve reaplicar mais vezes, porque não é só o sol que tem radiação, né, de luz na nossa pele. A gente tem as Uhum. lâmpadas, a gente tem celular, computador. Essa época de quarentena, a gente está trancado dentro de casa, mas a gente não pode deixar de usar protetor solar por conta de todos esses outros fatores de Nossa, é radiação. uma dica importante, porque eu acho que muita gente não está se Não tocando disso. passa. Não passa. Então, assim, o certo seria a gente passar protetor independente se vai sair de casa ou não, independente se o tempo tá chuvoso, tá nublado. Então, a gente tem que usar o Sim, protetor todos os dias. Isso é dica para, né, qualquer pessoa. para a vida. E para a vida. E aí, essa gestante, então, a maior prevenção seria o uso do filtro solar, tá? Com Uhum. relação a ácidos, o que pode, o que não pode, se a gente pode usar alguma coisa. Tem alguns ácidos que são permitidos, sim, na gravidez, na gestação. Não são todos, tá? Então, por exemplo, um ácido Uhum. retinóico, um ácido salicílico a gente não usa, mas existe um ácido glicólico, azelaico, que esse sim a gente pode usar durante a gestação. Tem alguns Uhum. médicos que já iniciam desde o início. Eu sou um pouco cautelosa, eu sempre fui uma médica assim com o pezinho atrás, sabe? Então, eu não Uhum. gosto de iniciar nada no primeiro trimestre. Eu gosto que a Certo. mãe faça o ultrassom morfológico das 12 semanas, por volta das 12 semanas, estando tudo bem, tudo normal, aí eu sempre inicio com Ah, algum tratamento. Por quê? certo. A gente sabe que é muito comum um aborto, uma formação, né? E aí Sim, acaba que é. acontece alguma coisa com esse neném, a gente vai ficar perguntando o que aconteceu. Se Então, foi no aquele primeiro trimestre, procedimento, aquele creme que você passou, sei lá. É. Natália, não libero nada. Então, assim, a partir do segundo trimestre eu já libero. Mas tem médico que libera desde o início, não tá errado, Uhum. tá? Seria só assim, um Tá. excesso de zelo da minha parte. Então, tem alguns ácidos que a gente usa tanto para prevenir quanto para começar a tratar caso esse melasma surja. Mas ele tem que ser tratado durante a gestação? Talvez esse melasma, talvez fosse até melhor deixar passar a gestação toda, ou não? Se ele for Não, tratado a no gente começo, é deve melhor. tratar. Deve tratar. Por quê? Porque se a gente não começa Hum, logo no início, ele pode virar uma mancha pior. O pigmento, né? A gente tem na pele a epiderme, que é a camada mais de cima, e a derme, que é a camada mais de baixo, né? Então, se esse melasma é ah, dérmico, mais profundo, ele fica um melasma muito mais difícil da gente tratar. Então, quanto antes a gente olha. trata, melhor é. Maior chances, né? Assim, não vou Mais falar dele fácil é sumir, de mas resolver o pelo problema. menos de sobrar uma coisinha ou outra, ou até mesmo sumir, né? A gente não sabe como é que vão ser aí esses hormônios depois que o nenenzinho nascer. Entendi, muito importante isso. E minha grávida, ela pode pintar o cabelo, fazer micropigmentação de sobrancelha, essas outras coisas assim, tintas? Vamos Como lá. que é? No primeiro trimestre, não, a gente não recomenda nada. Tem alguns médicos que a partir da 12ª semana já liberam. O que a gente sempre recomenda? Com relação à tintura, a luzes e tal, pode ser Hum, feito. O ideal seria que fosse feito um tonalizante ou uma rena e que não usasse amônia, só uma água oxigenada para fazer as luzes, tá? E quando for uhum. fazer uma tintura que veja que a base dela é amônia, o ideal seria não fazer essas outras, mas não fazer no couro cabeludo, sempre dar uma distância do couro cabeludo. Eu, como dermatologista, eu sempre oriento o paciente a conversar também com a ginecologista obstetra, para Aham. os dois estarem bem alinhados, tá? Então, assim, até hoje eu não tive nenhuma obstetra que negou a grávida pintar. Às Vetor, vezes, sei lá. assim, Aham. veta um determinado produto, mas de tintura, de luzes, eu nunca vi, tá? O que acontece Uhum. muito é a gente, às vezes, pedir para gestante fazer no segundo tempo da gravidez. Então, a partir da 20ª Aguardar um semana, pouco. aguardar um pouquinho. Aham. Nunca antes da, É. da 12ª, mas às vezes aguardar até a 20ª, né? Então, eu acho que é prudente, assim. Agora, aquelas É, ó. grávidas que não têm a real necessidade, que nem fazem tanta questão, eu acho que não custa esperar, né? Pula, Os né? 9 meses passam rápido, né?
Passou Nossa, rápido. demais, Finalzinho muito não. rápido. Mas, É, o né? finalzinho, O último a não. última semana demora um mês, mas É, assim, a gravidez passa muito rápido. E eu vejo normalmente assim, essa angústia pela questão da tintura, às vezes é mais recorrente com quem já tem muito cabelo branco, porque aí fica sim, aquele branco que cresce. Tem gente que tem cabelo branco muito jovem, às vezes sim, tem. 25, 30 anos a pessoa já Tem. tem cabelo branco, ela dá uma sofrida, né? Mas é esse negócio, né? Realmente esperar o melhor momento, só fazer se for necessário e Isso. também estudar cada produto, né? Às vezes tem produtos alternativos ali para você não ficar de cabelos brancos, né? Mas que É um seja bem, bem seguro. tonalizante, né? Uma É... coisa mais tranquila. Você me perguntou com relação à micropigmentação. Ah, é. Micropigmentação, a gente não recomenda fazer, nem a Sociedade Brasileira de Dermatologia quanto a de Obstetrícia, por alguns motivos. Primeiro, que a tinta pode Hum, conter chumbo. Chumbo é um dos olha. pigmentos que pode ter tanto na tinta de tatuagem quanto de micropigmentação. E o chumbo, ele pode passar a barreira placentária e atingir o feto, Hum, tá? Além disso, a gente tem outros problemas que podem aparecer aí nessa micropigmentação. Por hum, ser um procedimento com agulha, né? É um procedimento microinvasivo, mas é um pouco sim, invasivo. Então, assim, pode dar alguma infecção no local, pode olha. predispor a infecção Sim. bacteriana, viral, né? E dando uma infecção no local, a gente já sabe que infecções, elas podem predispor a parto prematuro, alguma coisa assim. Então, é um risco, assim, muito desnecessário correr. Então, isso a gente não libera. Acho justo mesmo. Válido, né? É, eu acho, bastante, né? Porque eu acho que se fosse assim, pintar uma rena na sobrancelha, eu acho que é tranquilo, né? Sim, Dependendo menos mal, não do tem que problema. for, sim. Mas realmente fazer o processo de micropigmentação é mais invasivo mesmo, faz sentido. E agora vamos pensar então agora no momento da amamentação, né? Após o parto. Quais são os maiores desafios? Porque também tem muita variação ali, né? A mulher que teve o bebezinho. Quais são os maiores desafios dessa mãe para ela continuar linda? Eu acho que o maior desafio, falando como mãe também, é que na hora que o Sim. neném nasce, você para de olhar um pouco para você. Passa a olhar mais para o neném. E é normal. Então, assim, não te sobra tempo para cuidar de você. E eu acho que esse é o maior desafio de todos. Então, o que eu mais vejo no consultório é mãe que acabou de ter o filho deixar de cuidar. Então, às vezes, na gravidez ela estava cuidando, né? Passava Uhum. todos os produtos na pele, passava um protetor. E aí, naquele momento que o neném nasce, que depende praticamente exclusivamente da mãe, ela não tem mais aquele tempo para cuidar de si mesma, né? Então, Sim, ela deixa de usar os seus produtos, deixa de usar o protetor solar, que é extremamente importante, né? É engraçado. verdade. A gente pensa assim, é muito comum a gente escutar a frase. Ai, nossa, hoje eu nem sei se eu escovei dente, né? A mãe acabou de ter um neném e fala essa frase, né? E Já quem acabou escutei de ter, também. quem já teve filho sabe que isso é real, que isso acontece. Que você chega 10 Você horas achar da aquele noite e você momentinho para não. tomar um banho. É, Então, assim, é normal. Então, quem dirá lembrar de usar um verdade. protetor, de passar um Sim, ácido, enfim, de cuidar um pouco mais. Então, eu acho que esse seria o maior sim. desafio. Mas não pode acontecer. Por quê? Porque o melasma que às vezes não apareceu na gravidez, ele pode aparecer durante a amamentação, ele pode aparecer no pós-parto, né? E dentre outras Aham. coisas. O melasma é um exemplo que eu te estou dando. Então, assim, o certo deveria a gente não deixar descuidar. Mas é difícil, na prática é muito difícil. É, é. Então, acho que Até esse seria montar, o até você principal desafio. se organizar ali naquela nova vida, é É, muita mudança, né? muita Hormonal, mudança. física mesmo, É e tudo. mudança de vida. Não é É fácil, tudo. não. É Mas, tudo. mas vale a pena tentar achar um momentinho, né? O bebê dormiu, tentar se organizar. Aos poucos as mulheres vão se organizando, né? Eu acho que Então, esse momento, algumas mulheres mais rápido, outras um pouco mais lentamente, mas inevitavelmente todas vão chegando lá no ponto né, de novamente entrar numa rotina, de se encontrar ali na sua rotina de cuidados diários, né? com Verdade. certeza, com certeza. Assim, uma dica que eu sempre dou para todos os meus pacientes gestantes é: volte em mim por volta da 27ª, 28ª semana. Porque eu sei que depois da 28ª, assim, né? Até 30 semanas,
dá para tu fazer as coisas. Depois tem tanta coisa, detalhezinho para a chegada do neném. Tem nenéns que É, chegam antes da hora, né? tem Então dá também. para ir. Então venha Uhum. sempre. Então, assim, marque seu dermatologista até a 28ª semana para fazer um planejamento no finalzinho da gestação e nesse início da amamentação. Porque aí você fica tranquila, fica segura, né? Fica coberta, digamos assim, sem Sim. maiores problemas. Verdade, verdade. E uma preocupação que muitas mães têm, que eu acho que é assim a maior preocupação no pós-parto, né, tem jeito, tem como evitar que o cabelo caia, porque a queda do cabelo é, acho que é a campeã da É a reclamação campeã. da mulherada no pós-parto, né? É a campeã, igual foi como eu disse no início, né? Na gravidez, acho que é o melasma barra estria e no pós-parto é a queda de cabelo. Sim e não. Como assim? Deixa eu Olha. explicar um pouco. Por que Hum, que o cabelo, então, ele cai normalmente 3, 4 meses após o nascimento do bebê? O nosso ciclo, né, o ciclo dos nossos fios capilares, eles têm 3 fases que a gente fala, que é a fase que ele nasce e começa a crescer. Então, a gente pensando num fio isolado, num fio único, tá? Então, ele nasce, ele uhum, começa a crescer, ele tem uma fase de paralisação e ele tem uma fase de queda. Então, cada fio do nosso cabelo, ele está numa fase diferente, digamos assim. uhum, Graças a Deus, a fase que mais está, né? Então, 90% dos nossos fios, eles vão estar na fase de crescimento, que é a fase que a gente chama de uhum, anágena. Em torno de 10% mais ou menos está na fase da queda, tá? Então, o que que tá. acontece? Durante a gravidez, por aumento daqueles hormônios que a gente falou no início, o nosso cabelo fica mais bonito, mais viscoso, o cabelo cresce, porque a gente tem um aumento daquela fase do crescimento do cabelo, tá? A partir do momento que a gente tem o nenenzinho nasceu, aqueles fios que Acabaram estavam aqueles hormônios? que os hormônios vão começar a cair, aqueles fios que estavam na fase, né, de crescimento, eles vão ter que entrar na fase da queda, que é a fase telógena, por isso que chama eflúvio telógeno. Então, é essa queda. E normalmente o eflúvio telógeno, ele acontece uns 3, 4 meses depois do evento que fez ele acontecer. Então, vai vir depois de 3, 4 meses que o nenenzinho nasceu. Então, isso não tem como a gente prevenir, tá? Então, essa Uhum. fase todas as Acontece mulheres vão passar mesmo. por ela, Aham. vai acontecer. Mas a gente pode prevenir outras causas de eflúvio telógeno, outras causas dessa queda. Por exemplo, déficit de vitamina, de ferro. Então, é importante fazer um exame, né, próximo do nascimento do bebê, para a gente ver se a mãe tem alguma insuficiência ou deficiência, que são muito comuns da gravidez, né? Uhum. Eles sugam mesmo, né? Nenenzinho suga a mãe mesmo, Sim. não tem jeito, né? Para ele se fortalecer e crescer e nascer, ele precisa dessas vitaminas. Então, se a gente tem alguma falta de vitamina, alguma carência de alguma vitamina importante, alterações de tireoide podem acontecer, né, na gravidez, Olha, diabetes importante. gestacional pode acontecer. Sim, E tudo isso é causa de queda. Então, às vezes, olha. tendo algum desses problemas, né, alguma deficiência de vitamina, uma alteração de tireoide, a gente vai estar potencializando a queda fisiológica que já aconteceria. Então, é importante, sim, Hum, passar pelo dermatologista, olhar se tem alguma alteração hormonal, né, alguma alteração de vitaminas, justamente para tratar sim, essa alteração e não piorar uma queda que vai acontecer já fisiologicamente. entendi. Aí, em vez de cair só uma fração, a pessoa que tem algum desses problemas vai ter uma queda muito mais Mais acentuada. E acentuada. essa queda muito mais acentuada pode ser evitada, Essa pode. corrigida de alguma forma, né? Sim, essa Assim. pode. Agora a Ah, outra que vai passar. interessante. É, Fisiologicamente mas a vai outra passar. cai uma quantidade, mas a gente ainda continua tendo Não fica as careca. madeixas Não fica aí. careca. Não fica careca. Você tá caindo muito, vale a pena um check-up. Sim, Muito acima da média, vale a pena. aí Aliás, vale a vale a pena. pena o check-up de qualquer jeito, né? Mesmo Sim, se não vale. estiver Sempre caindo vale, acima né? da. Vale a pena o check-up. É verdade. E no pós-parto também, algumas mães ficam muito preocupadas em como lidar com essa flacidez que acontece, né? Principalmente na região da barriga, porque a barriga se distendeu, a pele distendeu, o nenenzinho foi embora e algumas vezes aquela pele fica ali sobrando. Sempre E aí, sobra. tem Pois jeito? temos jeito. Então vamos lá. Primeira coisa que tem que se avaliar é se é só flacidez.
É muito comum a gente confundir a flacidez com a diástase, que já acontece mesmo, né? Por abertura do músculo da Verdade. barriga, né? Então, assim, a gente tem que ter um reposicionamento dos órgãos, né? E um fechamento desse músculo. Então, a primeira coisa é fazer essa avaliação se tem ou não uma diástase e, se tiver, ser corrigida. Porque muitas vezes a gente acha que é só flacidez e não tem só flacidez ali, tá? Vamos falar um pouquinho, então, da flacidez. A flacidez, então, ela pode acontecer no corpo, né, no geral, mas principalmente Sim. na barriga, né? Por quê? É você pensar um balão, né? Então, eu falo assim, gente, grávida é igual um balão. Você inflou, inflou, inflou. Na hora que você murchar, aquele balão não fica do jeito Sobrou que ele pele. sobrou. E sempre vai sobrar, né? Então, assim, pensando desde procedimentos que não são nada invasivos, microinvasivos e mais invasivos, o que pode ser feito? Primeira coisa, atividade física, né? A atividade física é extremamente importante para a redução de celulite, né? Até mesmo a estria, a flacidez. Então, Retorno do peso, eventualmente. sim. Então, o quanto antes essa mulher pós-parto, essa mãe, conseguir voltar ao seu peso, né? E conseguir fazer alguma atividade física, vai ser muito importante para tudo isso. E para a flacidez também. Uhum. Pensando em procedimentos estéticos, né? O que podemos fazer amamentando? Uhum. Tem alguns procedimentos que podem ser feitos, tá? Desde de massagens, né? Uma drenagem, enfim, essas massagens ajudam um pouquinho na flacidez, muito pouco mais ajuda. E a gente tem os outros tratamentos. A gente tem ultrassom, né? Aqueles aparelhos de ultrassom, tipo Bella Shape, digamos assim, né? Temos essas Uhum. ferramentas e temos coisas mais invasivas. A gente tem os repositores de colágeno, por exemplo, Sculptra, né? Que tá bem famoso aí, que é o ácido polilático. O que ele faz? Ele vai fazer uma reposição, vai fazer o seu organismo começar a produzir colágeno. Alguns desses procedimentos podem ser feitos, sim, amamentando. Agora, esses com agulha, por exemplo, um Sculptra, a gente faz com agulha. A gente não recomenda muito, por quê? Porque a mãe pode passar por um estresse, né, durante o procedimento, e Uhum. estresse vai fazer diminuir hormônio da amamentação, tá? Sim, Sim. sim. E aí pode diminuir a lactação. Então tem que pesar muito. Uhum. Não é uma contraindicação absoluta fazer esses procedimentos. Eles podem ser sim realizados, mas tem que pesar, né? O Até como custo-benefício. que Então, essa assim, mãe lida com essa com tudo microinvasão, isso, assim, né? com tudo isso. Talvez um Então, pouquinho assim, de dor. na minha prática, o que eu faço? Não gosto muito de fazer quando o neném está em aleitamento materno exclusivo, Uhum. tá? Então, pelo Agora, um menos os primeiros nenenzinho, 6 meses, isso, recomendável não seria muito passá-los os primeiros recomendável. seis Então, meses. assim, agora aquele nenenzinho que já come algumas coisas, que já toma, às vezes, até uma mamadeira, né, de leite de fórmula, né, leite artificial, Uhum. e ainda está em um aleitamento materno, mas que não é exclusivo mais, aí eu não vejo tanto problema se for uma mãe tranquila, né, que a gente vê que não vai, Sim. né, ficar muito estressado durante o procedimento, não vejo problema nenhum em fazer. E dá um bom retorno. Essa pele, às vezes, da barriga costuma dar Ajuda uma muito. voltada boa. Ajuda Olha, isso é muito. Eu acho que interessante. tem que ser um E, casamento, assim. Não dá pra gente pensar num procedimento único, né? Mas a gente casando uma boa alimentação, com atividade física e com procedimentos estéticos, a gente consegue excelentes resultados e nem tendo essa mãe fica necessidade. feliz, né? Isso. E nem tendo necessidade de uma cirurgia, caso a mãe não queira passar, né? Porque muitas mulheres não querem É porque passar por uma cirurgia a estética. cirurgia é mais pesado, né? Exige Sim, mais dessa mãe. Verdade, amamentando, eu definitivamente acho que não ia ser uma boa também fazer não. uma cirurgia. Certo. E durante a amamentação, de outras coisas estéticas que essa mãe pode querer fazer durante a amamentação. A tintura no cabelo, escova progressiva, como que é? Cabelos. Ela Tá. pode fazer tintura no cabelo, ela pode fazer escova progressiva? Então vamos lá, cabelos. Tudo que a gente liberou na grávida, a gente vai poder liberar na amamentação, tá? Com bastante Certo. segurança. Então, assim, a tintura ela pode ser feita, tá? E aí até, pode entrar até algumas tinturas que a gente não faria na gestante. Uhum. Luzes também pode ser feito sem problema. Progressiva. Progressiva é um assunto muito complicado, tanto na gravidez quanto na amamentação. Por quê? Formol é contraindicado tanto na gravidez quanto na amamentação.
Hoje Aham. existem essas escovas inteligentes de chocolate, enfim, que as pessoas falam que não tem formol. Mas é Hum. muito complicado a gente confiar Até que ponto não tem mesmo, né? que realmente não tem. É. Por quê? Porque existem vários produtos no mercado que eles têm o formol com outro nome. Então, assim, né, Hum. um mascarado, digamos assim. Similar ali, Sim, então entendi, eles colocam um nome fantasia, mas que significa formol, tá? Então, se a gente for entendi. numa farmácia, num lugar que vende esses produtos, primeiro que a mãe não vai saber qual produto que realmente não tem formol. Indo no salão, você Certo. tem que confiar demais na pessoa, no profissional que está cuidando do seu cabelo, né? Para ter certeza absoluta que ele não tem formol. Então, eu acho É. muito complicado a gente liberar ou não escova progressiva na amamentação. Eu acho assim, eu sempre Uhum. converso com as minhas grávidas e minhas, né, pós-parto, as minhas lactentes, eu falo com elas, olha, não tem necessidade, vamos fazer uma escova, vamos fazer uma chapinha, daqui a pouco o neném, né, você vai ficar de Faz coque uma mesmo, hidratação. comentando É aqui, faltando rápido. coque na cabeça, né, então vamos fazer um rabo, vamos fazer coque e já já passa. Então, É. a progressiva eu acho mais complicado. Agora, se você tem 100% de confiança, de repente é uma cabeleireira, né, que sabe direitinho os Você, produtos. né? Não sei, aí assim, Você tem domina seu certeza? processo ali, você sabe que não tem. Tem certeza que não tem Mas na dúvida. formol? Pode ser feito. Uhum, verdade. E na pele, né? Ácidos e clareadores de manchas, por exemplo, podem ser feitos na mulher que está amamentando? Aí pode. Então, assim, alguns ácidos que a gente não poderia usar na gravidez, aqueles que eu citei, né? Tipo retinóico, salicílico. Ah, só fazendo um adendo rapidinho. Uhum. É, olhem bastante sabonete que lava o rosto, tá, gente, quando tá grávida. Porque existem os sabonetes para espinha que eles contêm ácido salicílico que não pode usar na gestante. Então, Olha, é isso. Então, verdade, né? acaba que a gente pensa em ácidos mesmo que a gente passa e esquece um sabonete que a gente usa, tá? Então, fica só essa dica. Que às Então, vezes a voltando. concentração é pequena, é uma coisa que você Muito. não leva a maldade e tá lá. E tá lá. E tá lá, né? E não pode. E não Entendi. pode falar. Tá, Então, esses beleza. ácidos que a gente usava, que não podia usar na gravidez, né? Alguns deles a gente pode usar na amamentação sem problema nenhum, tá? Porque a absorção Uhum. tópica vai ser mínima, não vai passar uma quantidade para o leite da gente se preocupar. Os que a gente já usava na gravidez, a gente pode continuar usando sem problemas. Então, por exemplo, uma mulher usava um ácido azelaico, que é um dos que eu falei que era permitido. Então, ela pode continuar usando amamentando, não tem problema. A única questão é não deixar o neném encostar no seu rosto no período que você estiver com ácido, tá? Então, Normalmente, assim, eu acho que a maioria das mães passa a noite antes de dormir, mas e tem as mamadas tem as noturnas. mamadas Então, ela noturnas, tem. né? E que a gente sabe que cada neném tem seu ritmo, né? E cada mãe tem aquele ritmo também de amamentar. Então, às vezes, é muito Sim. comum do nenenzinho, um neném um pouco maior, que tá naquela fase oral, ele coloca a mãozinha no rosto da Uhum. mãe e depois pode colocar na boca. Então, a Hum, gente tem que tomar muito ah, cuidado com isso, tá? Então, é assim, não tem verdade. problema passando pelo leite, mas tem problema do toque com a pele do neném, que além de sensibilizar o neném, que a pele é muito né, sensível, ainda pode Sim, ter essa sim. questão dele pôr no olho, colocar na boca. É verdade. Fica a dica, eu não tinha pensado sobre Sim, isso. E a questão de laser, luz pulsada e microagulhamento, isso daí também pode ser feito quando a mulher está amamentando. A gente escuta muito laser no seio, né? Quando a mãe está com ferida no fissura. seio, a gente escuta muito do laser, mas eu não sei se outros lasers também poderiam ser utilizados na mulher que está amamentando. Como que é? Bom, então vamos lá. Vai ser mais ou menos, então, aquele mesmo assunto que a gente teve da flacidez, tá? Dos procedimentos para flacidez. Eles não são contraindicações absolutas, tá? Então, a gente não teria maiores problemas para o bebê, a mãe fazer um laser, fazer um microagulhamento, nada do tipo. Mas entra também naquela questão que eu disse da mãe ficar estressada e diminuir a produção de leite. Então, a gente também tem que Hum. pesar, né, o benefício disso daí. Então, o que é recomendado? Pode ser feito sim, não tem problema ser feito, mas vamos pesar se realmente é necessário ser feito neste momento de aleitamento exclusivo. Então, não estamos em Uhum. aleitamento exclusivo, né? Ou se não é um procedimento menos doloroso, né? A gente, por exemplo, microagulhamento é bem doloroso, né? Se a gente não usa um É. anestésico
tópico, ou até mesmo no local, um anestésico local, A é mãe um sente procedimento bem bem. doloroso. Uhum, Uma luz pulsada já não tem tanta dor, é uma dor menor. Então, assim, né, é um procedimento com pouca dor, então dá para ser feito tranquilamente. Tem sempre que uhum, ver o porquê que a gente está fazendo esse procedimento. Então, assim, se é para estria, é ideal que a gente trate a estria sempre precoce. A estria antiga é mais difícil de se tratar. quando Então, a ela ainda gente tá já. vermelhinha, não tem uma Sim, história assim? Quando ela ainda isso. tá Estria vermelhinha? vermelha dá para tratar. Estria branca não dá, né? Assim a história. Então, É, quando a já estria escutei. é mais Uhum, recente, a gente consegue tratá-la um pouco melhor. Então, estria é um tratamento difícil. Recente ou antiga, né? uhum, Então, se recente é um pouco melhor. Então, a gente já pensa em fazer um tratamento um pouco mais precoce. Se é para uhum. flacidez, vamos esperar o corpo da mulher voltar primeiro. De repente, a gente espera um pouco mais, ver o que vai voltar, vamos Às corrigir vezes, umas áreas. naturalmente, já dá uma melhorada, né? Sim, e depois a gente Naturalmente. faz o procedimento, né? Então, Uhum, resumindo, procedimentos na amamentação, a maioria deles podem ser feitos, mas vamos ter cautela em fazê-los nos primeiros 6 meses, quando a mulher estiver em aleitamento exclusivo. uhum. Na hora que ela já estiver fazendo aleitamento, mas que o bebê já estiver ingerindo outros alimentos, já é um pouco mais tranquilo, já Mais tá. Até porque a tranquilo. criança já tá maior, essa mãe já tá menos estressada, porque já se habituou, né, com tudo, Sim, e aí fica mais fácil, né? com Ah, certeza. é isso. Bom, então acabaram minhas perguntas. Eu queria muito agradecer. Ah, eu que Achei que foi agradeço. muito boa a sua explicação. Eu tenho certeza que as mamães, as gestantes e as mamães que estiverem assistindo, elas vão ficar muito mais, vai ficar muito mais claro na mente delas o que elas podem, o que elas devem esperar um pouquinho. Que dá para fazer muita coisa, dá para ficar linda, entendeu? E Sim. mesmo com toda a variação, com tudo, ficaram vários pontos aqui que eu acho que clarearam muito a mente das mamães. Ah, eu que Aí eu queria agradeço te agradecer demais. muito, muito, muito. Obrigada por vir no Mame Abeça, né? As portas estão sempre abertas para quando você quiser e puder voltar e falar mais outros assuntos. A gente sempre tem dúvidas, vira e mexe, a gente cata alguém assim como você para vir cá e dar uma super aula pra gente. Ah, eu acho assim, né? Esse mundo da maternidade, a gente vai ter dúvida sempre, né? Não tem jeito. Sempre. E pelo menos se a gente puder levar com mais leveza, a gente souber um pouco mais dos assuntos, eu acho que é sempre válido, né? Uma duvidazinha a menos, ou pelo menos amenizada, digamos assim, né? Na cabeça da Sim, mãe, que já tem mil dúvidas. Então, assim, eu que verdade. agradeço o convite, viu, Rê? Nossa, eu estou muito Ai, feliz de participar. Eu espero que eu tenha oba. contribuído de alguma forma. E eu tô às ordens. Sempre que quiser, Ah, eu muito posso voltar. obrigada. Combinado. Obrigada. Então, a todo mundo que está nos assistindo, quem gostou, depois, se tiver no YouTube, pode se inscrever, apertar o sininho para ser avisado sempre que tiver uma novidade aqui no canal. E se tiver alguma dúvida também, porque eu passo para a doutora Nathalie e aí ela vai respondendo para gente. Tô Tá às bom? ordens. Então, Então, beijo. Boa noite, valeu. gente. Ó, beijo para todo mundo. Até Beijo. mais.